Nessa videoaula nós vamos trabalhar a soma dos termos de uma PA. Então a ideia nesse momento é tomar os termos de uma progressão aritmética e calcular a soma desses termos. Para isso então vamos começar a definir o que vem a ver essa soma, o que vem a ser essa soma. Vamos considerar uma PA. Nessa PA, digamos que o primeiro termo é o A1, como nós já conhecemos. O último termo eu vou chamar de AN, ou enésimo termo, tanto faz. A quantidade de termos dessa PA é o valor de N, e a soma desses N termos dessa PA eu vou representar por Sn. Então A1 é o primeiro termo, AN é o último termo, N é a quantidade de termos e Sn é a soma desses N termos. O que nós temos? Para a gente somar os termos de uma PA, nós temos uma fórmula, nós temos uma expressão, que é esta aqui. A soma dos N termos de uma PA, você pega entre parênteses A1 mais AN, ou seja, o primeiro mais o último, multiplica por N, isso quer dizer que você multiplica pela quantidade de termos e divide para 2. Fórmula bem simples de memorizar, não tem dificuldade. A soma dos N termos de uma PA, eu pego primeiro mais o último, vezes a quantidade, sobre 2. Aí eu já trago um exemplo para nós treinarmos essa expressão. Determine a soma dos 30 primeiros termos da sequência. A sequência é 2, 4, 6. Primeiro, o que você percebe? Eu devo inicialmente determinar quem é o 30º termo. Observem que para a gente somar os termos de uma PA, eu tenho que pegar o primeiro mais o último. Então, nós temos, já que eu quero a soma dos 30 primeiros termos, eu tenho que pegar o primeiro mais o 30º. Só que o 30º termo não foi dado. Daí o nosso primeiro trabalho é descobrir quem é o 30º termo. E descobre como? Descobre observando que essa PA ela tem primeiro termo 2 e que a razão dela é 2. Então eu vou utilizar a fórmula do termo geral. A 30 é igual a 1 mais 29 vezes a razão e vou descobrir quem é o 30º termo. Porque vai ficar a 30 é igual o A1, que é 2, mais 29 vezes a razão, que também é 2. 29 vezes 2 dá 58. Então vai ficar 58 mais 2, exatamente 60. Com isso a gente percebe que o 30º termo desta sequência é 60. Bem, se eu já sei o 30º termo, se eu já sei o último termo desta sequência, então agora a gente pode fazer a soma. Essa questão vai envolver dois cálculos. Eu vou pegar a fórmula da soma, onde eu pego o primeiro mais o último, vezes a quantidade sobre 2. Vamos perceber que o primeiro termo é 2, o último termo é o 30º, que eu acabei de calcular, ele vale 60. A quantidade de termos é 30 sobre 2. Entre parênteses, 2 mais 60 dá 62 vezes, e aí você já pode ganhar tempo. 30 dividido para 2 dá 15. Então vai ficar 62 vezes 15, que dá exatamente 930. Isso quer dizer que a soma dos 30 primeiros termos dessa sequência é 930, como a gente queria calcular. Observem, toda questão de soma dos termos de uma PA, se ela não lhe der quem é o último termo, você vai ter que fazer dois cálculos. Você vai ter que fazer um cálculo para calcular o último termo, que nesse caso era o 30º, e depois faz outro cálculo para somar esses termos. Vamos para um segundo exemplo. Determinar a quantidade de termos de uma PA finita, sendo que sua soma é 10, então nós já temos a soma, vale 10. O primeiro termo é menos 10 e o último termo vale 14. Bem, do enunciado nós temos que a soma é 10, o A1 é menos 10 e o último termo, que é o AN, é 14. E eu quero descobrir qual é o valor de N. Aí você fica na dúvida, né? E aí, faz o quê? Faz o seguinte. Como nós temos o valor da soma, eu vou pegar a fórmula da soma e a partir da fórmula da soma eu vou substituindo os valores. A soma é 10, isso é igual, o A1 é menos 10, mais o AN, que é o último, é 14, vezes N, eu quero descobrir o N, sobre 2. Bem, entre parênteses, menos 10 mais 14 dá 4.
Então vai ficar 10 é igual a 4 vezes n sobre 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir o 4 pelo 2. 4 dividido para 2 dá 2. Então nós temos que 10 é igual a 2n. Inverto, vai ficar 2n igual a 10. Então o n é 10 dividido para 2, logo o n é 5. Como o n é a quantidade de termos da PA, então nós temos uma PA de 5 termos no segundo exemplo. O terceiro exemplo. Numa PA, a soma de todos os termos ela vale 3n menos 7. Então já foi dada a soma de todos os termos. Sabe-se que a soma do primeiro com o último é 5. Novamente, quero saber quantos termos tem a PA. Bora lá interpretar. Nós temos a soma que foi dada, 3n menos 7. Quando a questão fala que o primeiro mais o último dá 5, então quer dizer que A1 mais AN é 5. Eu quero determinar o valor de n. Como foi dada a soma, utiliza a fórmula da soma. Na fórmula da soma, eu vou substituir o Sn por 3n menos 7, que é o seu valor, igual A1 mais AN dá 5, vezes o n sobre 2. E agora o que eu faço? Como não dá para você dividir o 5 pelo 2, se desse era só dividir, eu vou então fazer produto dos meios pelos extremos. Então você pega 2 vezes 3n menos 7, igual a 1 vezes 5n, que dá 5n. Esse 2 vezes 3n menos 7, eu vou multiplicar o 2 pelo 3n e pelo 7. 2 vezes 3n dá 6n, 2 vezes menos 7 dá menos 14. Isso igual a 5n. Letra de um lado, número do outro. Então 6n menos 5n é igual a 14. Joguei o 14 para o outro lado. 6n menos 5n dá n igual a 14. Como n é a quantidade de termos na PA, nós temos no terceiro exemplo uma PA que tem 14 termos. Quarto exemplo, uma questão contextualizada da segunda aplicação do Enem 2010. O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimento de diversas áreas. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá um total de 150 linhas. Bem, então a primeira linha do painel tem uma estrela, a segunda linha 2 estrelas, a terceira 3 estrelas, a quarta linha 4 estrelas. Isso aí continua, esse padrão continua até a 150ª linha, já que o painel tem 150 linhas. Bem, após avaliar o esboço de cada um dos funcionários, cada um dos funcionários esboçou sua resposta. Vamos lá. Funcionário 1 diz que serão necessárias aproximadamente 200 estrelas. Funcionário 2 diz que são necessárias aproximadamente 6.000 estrelas. Para o funcionário 3, a necessidade é de 12.000 estrelas aproximadamente. O funcionário 4 aproximou aí para 22.500 estrelas, o total necessário. Enquanto o funcionário 5 diz que são aproximadamente 22.800 estrelas necessárias para construir esse painel. A questão pergunta: qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessária? O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que descobrir quantas estrelas são necessárias e quando eu descobrir, eu olho qual dos funcionários chegou mais perto. Essa é a ideia. Mas aí a pergunta, e como é que eu descubro a quantidade de estrelas necessárias? O total de estrelas necessárias é você juntar o total de estrelas que precisa da primeira linha, com o da segunda linha, com o da terceira linha, com os da quarta linha, até com a quantidade da última linha. Como você vai juntar, você vai fazer uma soma. E observe que essa soma é de uma PA, porque a quantidade de estrelas de cada linha forma uma PA. A gente pode observar. Essa sequência 1, 2, 3, os 3 primeiros termos, formam uma PA, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 3.
Desse modo, para eu somar os 150 termos dessa PA, eu vou ter que primeiro descobrir quantas estrelas nós vamos ter na última linha. A última linha, vamos lembrar que é a linha 150. Dá para você saber de cabeça. É só você olhar que se é uma estrela na primeira linha, 2 estrelas na segunda, 3 estrelas na terceira, serão 150 estrelas na linha 150. Se você não quiser fazer de cabeça, dá para fazer, é só fazer o cálculo pela fórmula do termo geral. O A150 é A1 mais 149 vezes a razão. O A1 é 1, porque na primeira linha só tem uma estrela, mais 149 vezes a razão, porque de uma linha para outra aumenta uma estrela. Então a razão é 1. 149 vezes 1 dá 149, mais 1 dá 150. Então, como a gente já esperava, na última linha, na linha 150, nós temos então aí 150 estrelas necessárias para ela. Pessoal, mas ainda não acabou. Por que não acabou? Porque 150 é a quantidade de estrelas apenas da última linha. Eu quero juntar tudo. Para eu juntar tudo, o total de estrelas será a soma dos termos da PA. Então você pega o primeiro termo da PA é 1, mais o último termo é 150, que é a quantidade de estrelas da última linha, vezes a quantidade de termos é a quantidade de linhas, é 150, sobre 2. Entre parênteses, 1 mais 150 dá 151. Divido 150 por 2 dá 75. Simplifiquei logo. 151 vezes 75 vai dar 11.325 estrelas. Então, o total de estrelas necessária é 11.325. Isso quer dizer que o funcionário que chegou mais perto da quantidade de estrelas foi o funcionário 3, que ele disse que seriam necessárias aproximadamente 12.000 estrelas. De forma que a resposta correta é o item C. Bem, com isso a gente finaliza essa videoaula, onde nós explicamos e trabalhamos a soma dos termos de uma PA.